E olha, a gente já começa também falando que uma portaria da Secretaria de Saúde de Alagoas autorizou o uso da cloroquina em pacientes com coronavírus. A repórter Maria Maciel, ela tem essas informações ao vivo nesse exato momento e vai trazer os detalhes para a gente agora aqui. Maria Maciel, me parece que o Estado de Alagoas, a própria CESAL, então, já autoriza o uso da cloroquina, vai oferecer, mas porém tem que ser prescrito pelo médico, é isso mesmo? Boa noite. Isso mesmo, Wilson. Essa portaria foi publicada na data de hoje e traz a recomendação de como vai ser o uso, então, dessa substância, cloroquina e hidroxicloroquina também. Eu estou com o secretário Alexandre Aires, né, mas antes da gente entrar nessa questão, né, do uso da cloroquina, a gente vai saber da atualização, né, que foi divulgado agora o boletim epidemiológico. Então, foram 83 casos e 5 mortes. Essa quinta morte, secretário, como é que foi? Quem é essa pessoa? Boa noite. Boa noite. É um cidadão aqui de Maceió que residia no Vergel do Lago. Infelizmente, ele com 48 anos de idade, ele estava hospitalizado no Hospital da Mulher, tinha testado positivo nos últimos dias e ele veio a óbito agora à tarde, tendo esse número aqui em Alagoas. Então, nós alcançamos o quinto óbito aqui no nosso estado. Mas ele tinha alguma doença pré-existente? Ele tinha algumas comorbidades, ele era hipertenso, ele era diabético e por isso o tratamento dele ficou tão complicado. Bom, a portaria que foi publicada hoje traz essa recomendação do uso da cloroquina e hidroxicloroquina, né? Como é que vai ser? Como vai ser o protocolo para o uso desse medicamento? Veja bem, a gente tem atuado com bastante serenidade, ouvindo principalmente a ciência. Então, nós vimos debatendo nos últimos dias com a Sociedade Alagoana de Infectologistas. E eles baixaram uma recomendação que nós publicamos hoje, inclusive, ao lado da nossa portaria do Diário Oficial do Estado, onde eles orientam esse manejo e essa utilização, chamando a atenção principalmente para o cuidado na utilização da cloroquina e o direcionamento para a utilização em pacientes graves. Nós estamos exigindo, inclusive na portaria, que os médicos a utilizem de acordo com o seu critério de avaliação, caso a caso, na análise do quadro dos pacientes. E chamamos a atenção também que nós publicamos no diário uma exigência para que o médico assine um termo de responsabilidade, visto que a cloroquina ainda não tem uma pacificação mundial. A sua utilização ainda requer bastante cuidado. Agora, esse uso ele vai ser em pacientes graves ou vai ficar a critério do médico decidir? Olha, ele é a critério médico, mas nós temos orientado e direcionado para que ele seja utilizado somente em pacientes graves. É por isso que nós estamos determinando que os médicos que decidirem pela utilização, eles assinem um termo de responsabilidade. E no caso, o paciente também vai assinar esse termo e vai ser orientado com relação aos efeitos colaterais. Como a gente está orientando que só seja utilizado em pacientes graves, a gente editou um outro termo de responsabilidade que quem vai assinar é o responsável legal ou um familiar. Esses pacientes estarão entubados, estarão sob ventilação mecânica e não terão condição de assinar. Mas a ideia é que a gente tenha serenidade nessa utilização para que não tragamos efeitos colaterais para essas pessoas. Agora, o Ministério Público, ele cobrou algumas informações do Estado com relação até ao estoque desses medicamentos aqui no Estado, se vai haver um envio por parte do Ministério da Saúde e como é que vai ser a administração, né, dessa medicação. Vocês já têm essas informações? Olha, nós viemos acompanhando, inclusive, uma ansiedade muito grande da classe médica, da população em geral, nas redes sociais. A gente vive uma infodemia, que é a primeira pandemia na era das redes sociais. Mas nós estávamos dialogando com o Ministério, como eu te falei, dialogando com a Sociedade Alagoana de Infectologistas, para que, quando os medicamentos chegassem em Alagoas, a gente tivesse condição de distribuí-los na rede privada e na rede pública. Eles chegaram quando? O Ministério da Saúde que enviou esses medicamentos? A gente tem um estoque grande? Esses medicamentos, é muito importante esclarecer isso para a população, esses medicamentos eles já são utilizados para o tratamento de outras enfermidades, de outras comorbidades em outros pacientes. Então, essa destinação regular para Alagoas já acontece. O que o Ministério fez agora foi encaminhar um novo lote exclusivo para a utilização no combate à Covid-19. Agora, secretária, a gente teve a atualização dos dados, né? Nos últimos 3 dias a gente viu que tem aumentado o número de casos, né? 10 num dia, 12 no outro. Isso tem a ver também com a quantidade de testes que estão sendo realizados?
Não, isso não tem a ver somente com a quantidade de testes. O que a gente tem que chamar a atenção da população, e a imprensa tem feito esse papel muito bem, é que a população precisa permanecer no isolamento social. Quanto mais a gente tiver circulação de pessoas, a gente observa que nas ruas o trânsito já está diferente dos últimos dias e as pessoas estão voltando a circular. Isso é muito preocupante. A gente tem visto o que tem acontecido no estado de Pernambuco, aqui ao lado, que tem mais de 100 mortes já. E se a população não fizer a sua parte, se a população não colaborar, nós teremos sérios problemas aqui em Alagoas. Pelos dados do Ministério da Saúde, Alagoas está entre os 5 estados que têm menos de 100 casos confirmados da Covid-19. Isso significa que a gente pode ter aí um prazo que o pico da doença vai se estender um pouquinho mais, a gente vai demorar um pouquinho mais a atingir esse pico? Toda essa estratégia ela foi idealizada lá atrás, ao lado do governador Renan Filho, quando nós antecipamos as medidas restritivas. Se você observar, Alagoas saiu na frente de vários estados e nós completamos um mês já de fechamento de lojas, do comércio em geral. Isso é muito forte para as consequências que outros estados passaram a ter. Então, a ideia é que a gente prolongasse esse fechamento. A gente conseguiu prolongar por um mês, estamos até o próximo dia 20 com tudo fechado. O governador tem dialogado nesse sentido para que a gente evite a chegada do pico. A gente precisa retardar a chegada do pico para que a gente possa ampliar o número de leitos de UTI. Nós já temos mais de 100 UTIs em funcionamento e que a gente tenha a segurança de atender o paciente no momento que ele precise. E há previsão de prorrogar esse prazo da quarentena? Nós estamos trabalhando e dialogando com o secretário da Fazenda, o secretário de Desenvolvimento Econômico e com o governador Renan Filho e com a classe econômica em geral, porque o interesse tem que ser coletivo. Não pode ser o interesse só da saúde pública. Sem saúde não há economia. E nós estamos trabalhando fortemente para que esse prazo seja sim prorrogado a partir do próximo domingo. A gente estuda a liberação de alguns setores do comércio, mas em sua grande maioria o comércio vai ficar fechado, a economia vai ficar realmente ainda com os estabelecimentos fechados, para que a gente tenha realmente essa prorrogação e o achatamento dessa curva epidemiológica aqui em Alagoas. A gente teve ontem a inauguração da central de triagem, né? Já tem recebido os pacientes? Já, nós passamos a recebê-los hoje de manhã e a partir de amanhã a gente já tem testagem lá no local. Isso é muito importante porque nós estamos ampliando o número de testes, já foram mais de 20 mil testes adquiridos com recursos próprios do governo de Alagoas para que a gente isole rapidamente essas pessoas. O crescimento da curva epidemiológica, ele vai atuar diretamente na ampliação dos testes. Então, quanto mais rápido a gente testar, mais rápido a gente isola esses pacientes e a gente consegue continuar achatando a curva. No caso, esses testes que serão realizados lá são das pessoas que estão com sintomas ou que são já em estado grave? Não. A ideia da central de triagem é que a gente evite o deslocamento dessas pessoas para o HGE. Então, ao invés do cidadão ir ao HGE com síndrome gripal, e nós temos 21 tipos de vírus gripais, não só o Covid-19, ele vai direto para o ginásio do SESI. Lá nós temos 10 consultórios médicos e lá faremos a testagem. Se o paciente já está no 7º dia de sintoma, ele já pode ser testado. Então, faz o teste sai em 10 minutos o resultado, e em ele estando positivado, ele já vai ser direcionado ou para o isolamento domiciliar ou para o isolamento hospitalar. Então, com essas medidas, a gente pretende agilizar a ampliação da identificação dos pacientes positivados e, com isso, continuar achatando a curva aqui em Alagoas. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Então, a gente entrou logo no início falando do número de casos, estamos só atualizando, são 83 casos confirmados, 5 mortes e 290 que estão em investigação. Apesar dos números ainda serem baixos comparados a outros estados, o secretário frisou bastante a importância do isolamento social, da gente continuar essas medidas restritivas. Voltamos com você, Wilson.